Olá, muito boa noite. Eu sou Aníbal Buquerque e seja muito bem-vindo à Casa de Paulo Estevão para mais uma quinta-feira do Evangelho, do Evangelho segundo o Espiritismo, a nossa live do Evangelho. Muito boa noite a todos vocês que estão chegando. Sejam todos muito bem-vindos à Casa de Paulo Estevão. Eu sou Aníbal Buquerque e temos mais uma quinta-feira da nossa live do Evangelho comentado. A Mauri, Antônio, Silvia Maria, muito boa noite, Cláudia, Ivanise, olha que coisa boa. O nosso tema de hoje, dando continuidade no capítulo 16, abordaremos os itens 4 e 5. O item 4 é Jesus na casa de Zaqueu e o item 5 é parábola do mal rico. Lembrando que o capítulo 16 é não se pode servir a Deus e a Mamon, tá certo? Então, meus irmãos, vamos aos avisos da casa. Palestras públicas amanhã, sexta-feira. Teremos no JEP da Água Fria, salão com capacidade para 91 pessoas, com transmissão ao vivo pelo Instagram e depois armazenamento no Instagram do JEP.oficial e no YouTube no JEP TV. Teremos a nossa querida confrade Eugênia Canto. E a Eugênia abordará a temática Quereis Fortaleza? Já no JEP da Piedade, salão com capacidade para 60 pessoas, lembrando que ambas palestras acontecem às 20 horas, E no JEP da Piedade não há transmissão do conteúdo, tá? Nós teremos o nosso querido irmão Francisco Cavalcante com o tema A Vontade de Deus ou Minhas Decisões. Então, que possamos aproveitar, lembrando que além da palestra, ao final nós temos o passe e a água fluidificada, tá certo? É uma forma de tratamento, de aprendizado, as palestras públicas, mas também de tratamento. Boa noite, Joana, boa noite, Leide, Érica, Elísio, muito boa noite. Lucileia Elísio, muito boa noite. Paulino, Antônio Peixoto, muito boa noite a cada um de vocês. Lembrando que o nosso evangelho de hoje são dois temas, do capítulo 16, onde o item 4 é Jesus na casa de Zaqueu e o item 5 é parábola do mal rico. Nós vamos abordar, nessas duas passagens, nesses dois temas, nós vamos abordar a transformação. Quando ela acontece e quando ela ainda não se deu. Mas antes da gente adentrar no nosso tema de hoje, vamos fazer a nossa prece inicial. Então, aqueles que desejarem fechar os olhos, buscando a imagem do Mestre Jesus, com a sua doçura, o seu sorriso, o seu olhar penetrante, possamos nos acalmar das atividades do dia a dia ou das preocupações que porventura tenhamos, possamos dar um tempo, dar uma pausa, para que possamos aproveitar este momento, este encontro do Evangelho de Jesus, comentado pelo Evangelho segundo o Espiritismo. Possamos assim, Senhor, aproveitar na plenitude os teus ensinamentos enriquecidos por Kardec e pela pleiade de espíritos que o assistiram. Abençoa-nos agora e sempre, que assim seja. Já que nesse tema de hoje nós vamos falar de transformação e não transformação, a mensagem vem do livro Vinha de Luz, do nosso querido Emmanuel, na psicografia do Chico Xavier. E a mensagem escolhida foi a de número 24, no Reino Interior, onde ele, Emmanuel, aborda um pouco sobre a transformação que devemos ter em nossas existências. Vejamos. Emmanuel começa fazendo uma pequena introdução de um trecho que Paulo
escreve em Romanos, dizendo o seguinte: sigamos, pois, as coisas que contribuem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Começa Emmanuel. Não podemos esperar, por enquanto, que o Evangelho de Jesus obtenha vitória imediata no espírito dos povos. A influência dele é manifesta no mundo, em todas as coletividades. Entretanto, em nos referindo às massas humanas, somos compelidos a verificar que toda transformação é vagarosa e difícil, né? A transformação coletiva é vagarosa e difícil. Não acontece o mesmo, porém, na esfera particular do discípulo. Cada espírito possui o seu reino de sentimentos e raciocínios, ações e reações, possibilidades e tendências, pensamentos e criações. Nesse plano, o ensino evangélico pode exteriorizar-se em obras imediatas. Bastará que o aprendiz se afeiçoe ao mestre. Enquanto o trabalhador espia questões do mundo externo, o serviço estará perturbado. De igual maneira, se o discípulo não atende às diretrizes que servem à paz edificante, no lugar onde permanece, e se não aproveita os recursos em mão para concretizar a verdadeira fraternidade, seu reino interno estará dividido e atormentado sobre a tormenta forte. Não nos entreguemos, portanto, ao desequilíbrio de forças em homenagens ao mal, através de comentários alusivos à deficiência de muitos de nossos irmãos, cujo barco ainda não aportou à praia do justo entendimento. O caminho é infinito e o Pai vela por todos nós. Auxiliemos e edifiquemos. Se és discípulo do Senhor, aproveita a oportunidade na construção do bem. Semeando paz, colherás harmonia. Santificando as horas com Cristo, jamais conhecerás o desamparo. Que linda mensagem do nosso querido Emmanuel para introduzir a temática de hoje, onde conversaremos sobre dois temas do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 16, que tem como tema não se pode servir a Deus e a Mamon. O item 4 é Jesus na casa de Zaqueu e o item 5 é a parábola do mal rico. E esses dois, por isso que a gente trouxe essa mensagem, nos fala sobre transformação, sobre mudanças. E às vezes o quão ainda não estamos prontos para as mudanças. Às vezes sim, às vezes não. E aí eu gostaria de convidar a cada um de vocês para que possa interagir, possa participar. A gente fará questão de ler a sua mensagem, a sua contribuição, a sua pergunta, o seu questionamento, a sua concordância ou a sua discordância, porque aqui todos nós estamos juntos em aprendizado, caminhando, procurando o progresso pessoal e o do nosso próximo. Então, nesta mensagem de hoje, antes de adentrar, só dar aqui uma boa noite para a Adriana Mello, para a Alessandra, Rafaela, Liliana. Muito boa noite a cada um de vocês que nos assistem. Tá? A mensagem de hoje, as duas mensagens, nos trazem lições e a gente vai procurar conectar uma com a outra. Nos traz lindas lições, lindas reflexões, lindos ensinamentos, que podem ser colocados na nossa prática diária, porventura, de coisas que ainda realizamos, fazemos, que deveríamos deixar de fazer, atitudes que poderemos começar a fazer porque nos fará bem, e outras que já fizemos ou até poderemos fazer. E, na possibilidade de podermos fazer, que possamos estar mais vigilantes.
E essa passagem, Jesus na casa de Zaqueu, traz um simbolismo e muitos ensinamentos e muitas reflexões para o nosso dia a dia. Nos fala aqui nessa passagem, a narrativa aqui vem de Lucas, nos fala ele: tendo Jesus entrado em Jericó, passava pela cidade e havia ali um homem chamado Zaqueu. E Zaqueu era chefe dos publicanos e muito rico, o qual, desejoso de ver a Jesus para conhecê-lo, não o conseguia devido à multidão, por ser também ele de estatura muito baixa. Por isso, correu à frente da turba da multidão e subiu em um pé de figo, para ver Jesus quando ele tinha de passar por ali. Chegando a esse lugar, Jesus dirigiu para o alto o seu olhar e, vendo-o, disse-lhe: Zaqueu, dá-te pressa em descer, porquanto preciso que me hospede hoje em tua casa. Zaqueu desceu imediatamente e o recebeu jubiloso, feliz. Vendo isso, todos murmuraram, a dizer: ele foi hospedar-se em casa de um homem de má vida? E aqui a editora sugere que a gente vá na introdução do livro O Evangelho segundo o Espiritismo e leia sobre o conceito de publicanos. A gente vai fazer uma pausa aqui, porque é um outro diálogo continuando quando Jesus está na casa jantando. E aqui a gente tem muitas coisas interessantes para conversarmos, que provavelmente acredito que possamos implementar em nossas vidas, em nosso dia a dia. Aqui primeiro entender que publicano era uma pessoa, né, era um romano que cobrava impostos. Era a nossa Receita Federal, é o nosso leão, né? E quem é que gosta de pagar imposto? Provavelmente muitos não gostam, né? A Receita Federal, a Secretaria de Fazenda, nada contra eles. Na verdade, eles estão fazendo um papel de arrecadação para poder desse dinheiro ser usado em favor da população e manutenção da máquina. Mas os judeus tinham uma raiva muito grande, né? Reclamavam da cobrança do imposto. Inclusive tem aquela passagem que uma pessoa pergunta a Jesus se era justo pagar os impostos. E Jesus pede que lhe dê uma moeda e que, segure uma moeda, e que, segurando essa moeda, pergunta de quem é o rosto que está esculpido na moeda. E quando dizem que é do imperador romano, né, então ele diz: dai a César o que é de César. Então os judeus tinham ojeriza aos publicanos, inclusive alguns deles tinham uma fama de extorquir dinheiro, de explorar, né? Não todos, mas alguns tinham. E as pessoas com quem que andava junto com o publicano, não eram bem aceitas, não eram bem vistas, quem tinha intimidade com o publicano. Mas aqui, observe que nessa passagem, Zaqueu, além de ser um publicano, era uma pessoa muito rica, adulta, né? Chefe dos publicanos, ele ainda tinha um cargo de chefia. Ele comandava os demais publicanos, é como se fosse o chefe da coletoria, o secretário da Receita Federal. E aí uma coisa muito interessante para que a gente possa ver. Nós somos seres que emanamos o que estamos sentindo. Emanamos pelo que estamos passando. Emanamos a nossa vontade. Quando não estamos bem, o nosso corpo mostra o nosso estado doentio, o estado sofrido. As nossas palavras são ásperas, às vezes as nossas palavras são negativas, são palavras de tristeza. E o inverso também. Quando eu estou bem, o meu corpo fica ereto, fica leve, fica disposto. O do outro lado fica pesado, fica carregado, fica doente. Já uma pessoa que está bem, né, fica alegre. Então é isso que ela vai vibrar. Ela está com uma boa vontade, não com má vontade. As pessoas percebem.
As suas palavras transmite algo fantástico, maravilhoso. A Valéria fala assim, aqui está muito baixo, se pudesse falar um pouquinho mais alto eu agradeço. Pronto, o meu aqui está no máximo. E eu pergunto aos demais como é que está a qualidade da minha transmissão, porque às vezes, claro que eu posso melhorar, tentarei falar mais alto, mas às vezes é o nosso áudio, recepção que está baixo. Aí eu pergunto só para que possamos ter um referencial. E peço desculpa por estar falando baixo. Boa noite, Maurinho. Boa noite, Acácio. Tá, Valéria? Valéria Gama. Ó, a Rafaela está dizendo que está normal. Então dá uma olhadinha, aumenta o volume do teu áudio aí no teu celular, tá bom? Para mim tá ótimo, Silvia Maria falando. Muito obrigado, meus irmãos. A Ângela Santos também falou que está bom. Legal. Então, aqui algumas coisas que a gente está querendo mostrar é que nós ressoamos, nós emanamos um fluido, um magnetismo, representando o nosso estado emocional, se bom ou não bom. E isso aconteceu com Zaqueu. Observe que ele é uma pessoa adulta, uma pessoa que tem um status na sociedade, porque é um chefe dos publicanos, uma pessoa muito rica, né? E ele, desejoso de ver Jesus, sedento, com sede de ver Jesus, ele sobe em uma árvore, porque ele era baixo. Ele não fica envergonhado, ele não teme, porque o seu desejo maior é de enxergar, de chegar a Jesus. Esse também subir na árvore representa representa uma figura de que ele se elevou o seu espírito, elevou o seu ser, para entrar em conexão com Jesus e ser percebido por Jesus. E é isso que acontece. Jesus passando, quando vê aquele homem lá em cima, capta o seu desejo. Porque Jesus tinha uma sensibilidade incrível pelo seu grau de espiritualidade, pela sua evolução espiritual. Então ele percebe que aquele homem se destaca da multidão e que quer muito mudar, se transformar. E isso também é um recado para cada um de nós, que nós possamos, e Jesus percebe o que ele estava emanando, o seu ímpeto de transformação, de mudança, de renovação. E Jesus não titubeou. Tanto é que pede, Zaqueu, desce daí imediatamente, mais do que rápido, porque eu quero jantar e dormir em tua casa. E Zaqueu, que estava sedento, só aguardando um chamado do mestre, desce mais do que rápido. E aí, como nos mostra, será que eu estou? Como está meu estado emocional? Isso é uma reflexão. Como estão os meus estados d'alma, de introspecção, de oração, de estudo, de leitura, de meditação, de autopercepção e autorreflexão, para que eu possa me elevar? Porque a espiritualidade ela pode descer. Mas às vezes eu não entro em conexão com eles porque eu estou muito baixo no meu padrão vibracional. Eu estou muito sofrido nas minhas emoções precisando de ajuda. Então, o elevar-se, quando ele sobe nesse pé de figo, nessa figueira, representa também o desejo que Zaqueu demonstrou de querer elevar-se, de querer subir, de querer progredir, de querer melhorar-se espiritualmente. E quando ele desce e Jesus o acompanha, aí há outra lição também. Porque ao final há o comentário, né? Murmuram. E olha que murmurar é falta de coragem de falar na frente. Murmurar é balbuciar. A Vanessa Kelly fala assim,
eles até querem nos ajudar, não é, Aníbal? Mas não conseguem. Isso. Porque eles conseguem, eles estão próximos a mim. Eles não estão fisicamente, eles estão conectados energeticamente. Então, quando eu me elevo, né, Vanessa? Olá, doutor Cleudes. Boa noite, Cleudes Fernandes. Fátima Maria. Quando eu me elevo, eu entro num estado emocional, espiritual, que facilita a conexão com esses irmãos. Mas quando eu não estou nesse estado, a minha conexão fica mais fácil com espíritos sofredores, espíritos zombeteiros, espíritos obsessores, espíritos vingativos. Fica mais fácil, é mais natural, devido ainda às nossas imperfeições. Então, nós precisamos fazer um movimento, um esforço, como Zaqueu fez. Ele se esforçou com a sua pequenez, a sua estatura pequena, e pequenez aí também demonstrando a sua humildade. Essa mensagem, essa passagem, ela é cheia de simbolismo e de pontos para a nossa reflexão e para a nossa melhoria. A Vanessa fala assim, a importância de estarmos cultivando o melhor em nós. Claro. Então, Zaqueu se esforçou, subiu na árvore, né? Fez o esforço físico. Então a gente precisa fazer a nossa parte. Ele teve a atitude, como diz a Vanessa, né? Ele fez o seu movimento. E aí, diante da situação de Jesus e fazer a refeição e passar a noite, porque ele estava só de passagem em Jericó. Aqui diz no início, tendo Jesus entrado em Jericó, passava pela cidade, ele não ia se hospedar lá. Mas ele resolve se hospedar, e como ele não tinha ainda onde se hospedar, ele pede para ir para a casa de Zaqueu. E aí o povo ficou murmurando, ele foi hospedar-se em casa de um homem de má vida? De má vida por ser publicano, por não ser bem aceito pelos judeus. De má vida que poderia ser que ele extorquisse dinheiro, roubasse, cobrasse mais caro. E era comum os romanos, né, os dirigentes romanos, não ficar olhando demais, porque esses publicanos sofriam muito para cobrar os impostos. Então eles faziam uma vista grossa. E aqui outra lição interessante. Jesus, não vou falar de Jesus agora, vou falar de mim. Será que eu estou aberto para a mudança pessoal, como aconteceu com Zaqueu, e aceitar a mudança do outro, ou reconhecer a mudança do outro, ou reconhecer o movimento em direção à mudança do outro? Porque Jesus reconheceu. Jesus é ótimo porque ele quebra paradigmas. Ele choca. Porque as pessoas ficaram espantadas diante da sua atitude, ficaram falando. Mas Jesus percebeu o potencial e o valor que estava naquele momento, a riqueza daquele momento e o que aquele homem estava aberto e sedento à mudança. E aí fica uma outra coisa também. Vou levar sempre para o eu. Eu, não estou a criticar o outro quando o outro está mudando. Eu não digo assim, isso não é verdade, é um falso. Olha que Jesus sabe, e ele combateu muito o farisaísmo, ele sabia muito quando aquilo não era verdadeiro, quando aquilo era fachada. E aqui não, ele percebe o desejo daquele irmão, chegou a Jesus com muita força, e Jesus acolheu. Quantos de nós precisamos ser acolhidos? Quantos de nós precisamos acolher o outro, ainda mais quando ele está querendo mudar, e eu fico ainda o olhando com os olhos do passado, julgando, criticando e condenando muitas vezes, que foi o que esse povo fez. Então, observe quantas reflexões podemos ter neste parágrafo, nesta passagem. E agora Jesus, na casa desse publicano que estava radiante de felicidade, porque ele sabia, ele reconhecia a essência daquele ser celestial, Jesus. Ele sabia da sua magnitude.
E aí, olha que interessante. Enquanto Zaqueu, se pondo diante de Jesus, lhe disse: Senhor, dou a metade dos meus bens aos pobres. E, se causei dano a alguém, ele não reconhece que causou. Mas se alguém achar que ele causou, então se causei dano a alguém, seja no que for, indenizo com 4 tantos. Então, se eu acho que ele me cobrou um imposto em exorbitância e me cobrou 10 mil, se eu reclamar, ele iria me devolver 40 mil. Além de já ter dado a metade da sua riqueza aos pobres. Jesus, então, diz a esse homem: esta casa recebeu hoje a salvação. Porque também este é filho de Abraão, visto que o Filho do Homem veio para procurar e salvar o que estava perdido. Olha a beleza. E é interessante porque muitas vezes no Evangelho a gente vê as curas físicas que Jesus faz. Curou o cego, o leproso, ressuscitou pessoas que aparentemente estavam mortas, né? Vamos dizer assim. Fez milagre na bodas de Canaã, né? Fez milagre, vamos dizer assim, fez a reprodução de pão, de peixe. Mas e as curas morais que Jesus fez e ainda faz nos dias atuais? Observe como é coerente com a mensagem que Emmanuel, que eu li no início do livro Vinha de Luz, que eu vou ler ao final novamente. Então aqui, tudo aquilo que Jesus vinha passando, vinha mostrando, vinha pregando, vinha falando, vinha demonstrando, Zaqueu, de uma forma resumida, representa tudo isso, dando metade do que tinha aos pobres. Ele não estava com apego à riqueza, ele queria ajudar os outros, mostrando, tentando ser justo. Em nenhum momento ele disse que é injusto, que roubava. Mas se alguém se sentiu injustiçado, ele ia indenizar em 4 vezes o que ele havia cobrado. Então, Jesus fica muito feliz. Como ele diz, né, no final, o Filho do Homem, ou seja, eu, Jesus, vim para procurar. E ele procurando, ele encontrou Zaqueu. Quantos de nós estamos sendo achados e aí o outro acha que ainda não somos merecedores? Julgamos, ou nós mesmos julgamos o outro, que por alguma ação da vida fez com que a pessoa despertasse, fez com que a pessoa mudasse. A gente sempre precisa de uma nova oportunidade. Então, ele diz assim para finalizar: o Filho do Homem veio para procurar, e quem procura acha, e salvar o que estava perdido. Zaqueu foi um desses casos que ele retratou. Se desejar deixar mais algum comentário, mais algum aspecto, mais algum ponto, fazer alguma pergunta com relação a essa passagem, Jesus na casa de Zaqueu, que eu preciso agora adentrar no próximo tema. Mas se você deixar aí por escrito, eu vou ler e estiver na minha capacidade de responder, buscarei responder. Tá bom? Boa noite, Márcia, Felipe, Pedro, Tamara, muito boa noite. Dilma, coisa boa, maravilhosa. Então, essa mensagem de Zaqueu, ela nos fala muito ao coração e à nossa mente, mostrando a necessidade, só para resumir, finalizar, que nós precisamos fazer a nossa parte, nós temos que nos esforçar. E essa vontade, que ela seja ardente. Vanessa fala, eu sempre interrompo, porque às vezes podem ter outras contribuições e sai da tela. A Vanessa Kelly fala o seguinte: não é fácil não julgar, Aníbal, e é verdade. Tenho que pelejar muito, todos nós. Parece que está arraigado o julgamento. É uma falha nossa que nós precisamos melhorar. São esforços diários. E sim, precisamos disso. E é o que acontece aqui. E aí é o preconceito. O preconceito aqui acontece pela posição que Zaqueu ocupava como publicano, como chefe de publicano.
Porque se ele fosse outra pessoa, talvez não tivesse tanta ojeriza, né? Mas Jesus, as coisas são escolhidas a dedo para botar em evidência que todos nós merecemos ser salvos, né? Ou estamos perdidos e nos encontramos. O Mauro comenta aqui: a conversão de Zaqueu nos serve de exemplo que, por mais desafiador que seja, podemos superar nossas imperfeições morais. Todo dia, todo momento, nos é chegado oportunidades de mudança e de transformação. Podemos acolhê-la ou não, e é o que nós veremos aqui de um que não acolheu, que vem no item 5, a parábola do mal rico. A Vanessa Kelly fala assim: também concordo com o nosso esforço, é muito válido. Exatamente. Porque não é da noite para o dia que nós mudamos, mas também podemos mudar da noite para o dia. Muitas pessoas passando por situações difíceis na vida, seja de ordem financeira, seja de ordem emocional, seja uma perda, a pessoa se transforma. O problema é quando os outros estão cristalizados naquele estado anterior e ficamos julgando. Não percebemos a mudança. Então nós também temos que estar abertos a mudar e estar abertos, receptivos e respeitar o tempo e a mudança do outro. Então, a parábola do mal rico já começa, eu gostaria de trazer um comentário pelo seu título. Jesus procurou ensinar por meio de histórias, por meio de parábolas. E ele normalmente falava conforme o seu público. Então, quando ele traz parábola do mal rico, ele está mostrando que aquele rico era mau, mas não está dizendo que a riqueza é algo maléfico. Na verdade, a riqueza é uma prova que não é fácil. Até mais difícil do que a pobreza. Mas nós, como espíritos, na caminhada evolutiva, precisamos passar por todas as experiências necessárias para adquirirmos a maturidade espiritual. E muitas vezes, não só uma vez a experiência, mas várias vezes até aquilo ficar incutido, ficar fazendo parte do nosso ser espiritual. Até porque, provavelmente, nas primeiras vezes em que experimentarmos, falharemos, cairemos. Como a gente observa, quando alguém que não possuía dinheiro e passou a ter dinheiro, passa a ter poder, passa a se tornar arrogante, passa a se tornar prepotente, passa a se tornar um carrasco diante dos outros. Claro, e isso aí seria o mal rico, porque também há pessoas cuja riqueza ela já consegue lidar e não se dominar, como aconteceu com Zaqueu, que a gente conversou há pouco, em que gera muitos empregos, que trata as pessoas bem, que lhe dá oportunidades, que distribui o que tem, mas que também não lhe faça falta. Porque algumas pessoas interpretam erroneamente as passagens, os ensinamentos de Jesus. E no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, neste capítulo, vai falar que não adianta eu dar todo o meu dinheiro para os pobres. E aí, como é que eu vou sobreviver? Porque eu estou aqui, como diz Jesus, olhar os pássaros dos céus. Eles têm alimento, mas eu, por ter inteligência, ter livre-arbítrio, eu preciso fazer a minha parte. Porque senão eu vou ser sustentado pelos outros. Então eu preciso me manter, eu preciso ter conforto, eu preciso ter segurança para mim e para os meus. Claro, poder ajudar os outros, ótimo, materialmente, moralmente, não tem problema. E isso a gente vê muito no capítulo 13 e 15 sobre a caridade, né, do Evangelho segundo o Espiritismo. Nada contra. Então, a riqueza é uma prova que não é fácil. E nesse Evangelho é lindo também o ensinamento trazido por Jesus. A Ângela Sancho fala assim: podemos dizer que a riqueza é uma faca de dois gumes para a nossa evolução quando usada apenas em benefício próprio ou quando usada em prol do meu próximo. Legal. São dois lados, né, de uma mesma faca ou de uma mesma moeda. Que eu posso fazer um ótimo uso ou um mau uso. Gostei da analogia, Ângela, muito legal. Então, é interessante porque aqui é aquela passagem que havia um homem rico. Olha que interessante as nuances que Jesus conta nessa história. Quanta riqueza, quantos detalhes.
Havia um homem rico que vestia púrpura e linho e se tratava magnificamente todos os dias. Então, ele tinha um zelo pessoal muito grande, uma vaidade muito grande. Passava horas se cuidando, né? Se embelezando, cuidando da pele, talvez do cabelo, das roupas. Então, ele olhava muito para si. Terezinha, boa noite, Aníbal, muita paz. Hoje a internet demorou a entrar. Mas esse conteúdo vai ficar gravado, viu, Terezinha? Fica aí no Instagram, no IGTV, ou então lá no YouTube, no GEP-TV, tá bom? Aí você poderá aproveitar, caso queira. E ontem também, ontem a Caroline não pôde participar, eu fiz dobradinho. Eu tive ontem e estou hoje. Então, olha que interessante. Então, ele se vestia de púrpura, ou seja, de muito brilho, de muita coisa, de muito luxo, linho, e se tratava magnificamente todos os dias. Não era um dia sim e outro não. Havia também um pobre, de nome Lázaro, que deitado na porta desse homem rico, todo coberto de feridas, que muito desejava, pelo menos comer, matar a sua fome com as migalhas que caíam da mesa do rico, ou seja, com os restos de comida. Pelo menos isso já o saciaria, porque ele sabia que naquela casa morava um homem rico e que muita coisa era estragada. Boa noite, Césio. Boa noite, Lidiane. Boa noite, Fernando Gomes. Olha aí. Muito boa noite. Então, olha que interessante. Só que aquele homem não deixava, ninguém dava comida para aquele pobre, né? E aí aquele homem estava tão sofrido, mas era uma pessoa tão boa que os cachorros lhe lambiam as chagas. Os animais sabem, eles percebem quem é bom, sabem quem é tratável, quem é agradável, eles dão carinho, eles se doam demais. Então olha que interessante. De um lado nós temos uma pessoa que se cuida demais, com muita vaidade, com muita riqueza, de outro um pobre, que ficava na porta desse rico esperando um pouco de comida, né, de resto de comida, mas ninguém lhe dava. Ora, aconteceu que esse pobre morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E normalmente é isso que acontece, porque essas pessoas mais simples, né, se elas conseguem encarar aceitam a sua condição, a sua situação, não se revoltam, né, procuram ter um olhar também pelo próximo, que muitos deles distribuem, dividem o pouco que tem com o que não tem, para que os dois fiquem com pouco, mas pelo menos tenham o que comer naquela noite, naquele dia, naquela hora do almoço ou de manhã. Então, esse irmão, uma pessoa boa, uma pessoa simples, já reconhecido até pelos animais, né, pelos cachorros, foi ficar no seio de Abraão. Porque Jesus ali estava falando para os judeus, estava falando para o povo, e Abraão era o pai. Era como se fosse o Deus, né? Já o rico também morreu e teve como sepulcro o inferno. Fruto de quê? Fruto da sua falta de caridade. Fruto do seu autocuidado, né? Fruto do seu egocentrismo. E isso fez com que ele não seguiu as leis divinas. Ele não seguiu as leis de Deus. E aí sofreu. Aqueles que já leram a obra Nosso Lar de André Luiz percebem que apesar dele ser médico, né, ter seu dinheiro, cuidar da sua vida, mas ele tinha uma vida descuidada com relação às leis divinas e sofreu consequências. Então, aquele rico estava em tormentos, perturbação. Poxa, você imagina um cara que se veste com muito luxo, com linho, que se cuida todo dia e não tem mais, tem comida em fartura e não tem mais esse luxo, não tem mais essa luxúria. Ele sofre, ele pena, porque ele nunca passou por escassez. E aí olha que interessante. Ele, quando levanta os olhos, vê ao longe Lázaro junto de Abraão. Exclamando, diz essas palavras a Abraão. Então observe que ele não mudou. Ele ainda se achava que tinha que ser servido por ser uma pessoa de riqueza, uma pessoa de classe. Então que ele deveria ser servido pelos subalternos. E aí olha o que ele diz: Pai Abraão, tem
piedade de mim. Manda-me Lázaro, a fim de que molhe a ponta do dedo na água para me refrescar a língua, pois sofro horrível tormento nessas chamas. Então olha que interessante. Ele não pede um copo d'água, ele quer que Lázaro também se humilhe. E se humilhe fazendo o quê? Molhando a ponta do dedo na água só para molhar a ponta da língua. Gente, sinceramente, existe coisa mais serviçal, mais humilhante do que esse pedido desse rico? Diante do como ele se encontrava? Mas olha que interessante o desdobrar dessa conversa. Porque ele se preocupa com os dele. Ele não está preocupado com os outros. Ou diria assim, ele está preocupado com os outros, que são do mesmo sangue dele. Olha que interessante quando ele diz assim. Quando Abraão lhe repreende ou lhe responde de uma forma até carinhosa, mas diz assim: meu filho, lembra-te de que recebeste em vida teus bens. E ele não cuidou desses bens, ele não cuidou dos bens dos céus, né? E que Lázaro só teve males. Por isso ele agora está na consolação e tu nos tormentos. Tormentos voluntários. Narrado lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Os bens da matéria nos cegam. Os bens da matéria nos afastam às vezes de Deus. A gente fica tão apegado com o que temos que esquecemos de agradecer ao Pai, esquecemos de venerá-lo, de respeitá-lo, de agradecê-lo, de fazer com que o que ele nos pediu e que Jesus nos falou, da lei maior, dos dois mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, diante dessa resposta, olha só a reação. Vamos já chegar a ela. E aí Abraão ainda diz assim: existe para sempre um grande abismo entre nós e vós. Ou seja, entre Abraão e Lázaro e aquele rico. De sorte que os que queiram passar daqui para aí não o podem, como também ninguém pode passar do lugar onde está para aqui. A gente sabe que hoje, isso era uma forma de mostrar àquelas pessoas que elas tinham que se melhorar, que senão elas iriam sofrer e não poderiam receber ajuda. Com o advento da doutrina dos Espíritos, a gente entendeu e aprendeu que não é bem assim. Que a gente está sempre sendo ajudado. Só que, aí tem uma pegadinha. E aí eu quero fazer uma referência à obra Nosso Lar, de André Luiz. Onde André Luiz narra da sua dor, do seu sofrimento durante os 8 anos após o seu desencarne numa região umbralina. E quando ele era ateu, mas quando ele imagina que deve existir algo maior e que ele pede ajuda, que ele pede a Deus ajuda, que vá para um local de tratamento, que seja amparado, seja ajudado, a ajuda chega. Mais à frente, ele já recebendo tratamento, há um momento em que ele recebe a visita de sua mãe. E a sua mãe era um ser mais elevado, morava em outra esfera, chega para visitá-lo. E ele reclama pelo abandono da mãe, pelo abandono materno. E a mãe lhe responde algo que é o que está retratado aqui. Algo muito bonito, algo muito profundo. Ela diz assim: meu filho, embora eu não pudesse estar com você porque eu tinha outros trabalhos a exercer, mas eu designei 2 espíritos para estarem ao seu lado diuturnamente. Você sabe o que é o diuturnamente? É todo dia, toda hora, todo tempo. Então, durante aqueles 8 anos, existiam 2 espíritos encaminhados por aquela mãe para ajudar a André. E aí se pergunta, e por que eles não ajudaram? Porque André não estava pronto. André não pedia ajuda. Ele sofria e ele precisava daquele sofrimento para se redimir, para se limpar. Então é disso que Abraão está falando. Porque nada é eterno. Não é até durante um momento de desencarne, na erraticidade, nós recebemos, quando estamos no momento, estamos prontos, recebemos cuidado, recebemos tratamento, recebemos orientação. Para quê? Para depois, quando a gente reencarnar, colocar em prática e aí progredir. Então,
A barreira maior que fala aí, esse mal rico, ele não estava bom, ele não tinha mudado, ele queria ser servido ainda. E aí realmente há uma barreira, há um abismo. E esse abismo ele vai ser transposto, vai ser quando eu construir uma ponte íntima, uma ponte pessoal, por meio da minha evolução moral, por meio da minha transformação, eu vou construindo um caminhar, vou construindo um caminho, e nesse caminhar eu vou transpondo esse abismo, transpondo essas barreiras. Mas eu tenho que fazer a minha parte. Não cai do céu. Então, esse abismo ele existe, não é fácil passar de um lado para o outro. Espíritos mais preparados é que conseguem ir a qualquer lugar para ajudar. Eu não tenho condições, às vezes, de ajudar uma pessoa que está numa situação mais difícil. Posso não ter estrutura moral, não ter estrutura psíquica, não ter estrutura financeira. Isso acontece também quando a gente está desencarnado. Mas há outros sim que conseguem. Mas eu preciso fazer a minha parte, eu preciso querer mudar. Eu preciso que a ajuda que chega, eu preciso aceitar. Eu preciso permitir passar pela porta que foi aberta. E é disso que o pai Abraão está falando. E aí, como ele ainda não tinha se transformado e era egoísta, ele se preocupa com o outro, mas o outro que tem o mesmo sangue que ele. Por isso que ele diz assim, então diz o rico, eu então te suplico, pai Abraão, que mande a casa de meu pai, onde tenho 5 irmãos, e lhe dá o testemunho dessas coisas, a fim de que eles não venham também para esse lugar de tormento. Então, às vezes, a gente fica esperando milagre, fica querendo que caia do céu um anjo para nos ajudar. E aí Abraão nos traz, claro, é muito bom, mas tem coisas que nós já temos escritas, coisas que nós já temos vivenciadas, que foram relatadas, que foram retratadas, documentadas, e ainda assim não fazemos. Queremos que chegue um ser destinado só para nós, ou só para mim, e me diga, Aníbal, tu não deve fazer isso. Poxa, mas isso já está escrito, isso já foi dito, isso já foi demonstrado, mas não, eu quero que seja algo íntimo e pessoal. Então todos nós queremos esses milagres, e os milagres acontecem todo o tempo, mas não desta forma. Então olha que interessante a resposta que Abraão traz. Na verdade ele lhe retrucou, Abraão lhe retrucou, ou seja, lhe repreendeu, lhe chamou a atenção, foi ríspido. Ele diz assim, eles têm Moisés e os profetas. Poxa gente, tem muito ensinamento aí. Os escritos sagrados são lições vivas, que se eu colocar em prática, eu não sofrerei. Se eu colocar em prática a vivência de Jesus, quando ele passou por aqui, o que ficou escrito, eu não sofrerei. Se eu colocar em prática os ensinamentos trazidos por Kardec e toda a pleiade de espíritos que o assistiu, eu não sofrerei. E aí olha que interessante, que esse rico falou assim, não, meu pai Abraão, se algum dos mortos for ter com eles, eles farão penitência. Ou seja, eles têm que ter alguém que esteja a servi-lo. Ele quer ser servido, nem que seja pelo um anjo. Então Abraão lhe diz, se eles não ouvem a Moisés nem aos profetas, também não acreditarão, ainda mesmo que algum dos mortos ressuscite. E provavelmente assim também somos alguns de nós, ou até muitos de nós. Somos teimosos, indisciplinados, e aí eu lembro das 3 orientações que Emmanuel deixou para Chico. Disciplina. Aí ele perguntou, qual é a segunda? Disciplina. E qual é a terceira? Disciplina. E o poeta já disse, disciplina é liberdade. Quando eu me disciplino segundo os preceitos cristãos, os ensinamentos, os mandamentos de Deus, eu adquiro a liberdade. Liberdade para não sofrer as consequências das minhas ações do momento, na vida futura, nas situações futuras. Então, estas 2 mensagens nos mostram, nos falam de transformação.
Zaqueu realmente mudou. Já demonstrava essa mudança e Jesus percebeu. Os outros não perceberam pela sua condição social. E aí nós julgamos o outro pelas aparências, sem ter um olhar mais crítico ou um olhar mais espiritualizado da transformação que aquela pessoa está fazendo, está passando, está desejosa. E às vezes só precisa de um empurrão. E foi esse empurrão que Jesus deu a Zaqueu. Desce daí imediatamente, que eu quero passar a noite em tua residência. E Zaqueu mais do que rápido. E ali foi a virada de chave. Já o outro mal rico, apesar de ficar espantado com os acontecimentos, queria que Lázaro molhasse a ponta do dedo para molhar-lhe a língua. E também queria que fosse avisar somente aos seus, não à população. Porque, na verdade, quando Abraão fala de Moisés e dos profetas, ou seja, aquela mensagem foi universalizada. É igual eu querer o seguinte, Kardec não me trouxe uma mensagem, os espíritos me trouxeram uma mensagem, mas eu quero que venha um espírito em específico e me diga tudo que está lá. Se me disser, aí eu acredito e eu vou mudar. Gente, não é assim. É muito desejo de puxar a brasa para a minha sardinha. E não é assim que acontece. Não é assim que acontece. Tá? E aí eu quero, pelo tempo, eu gostaria de reler a mensagem de Emmanuel que nos fala de transformação, que está contida no livro Vinha de Luz, na psicografia do Chico. É a mensagem número 24, cujo título ele deu No Reino Interior, que representa muito bem esses dois temas da noite de hoje. A Vanessa Kelly fala assim, muitas vezes colocamos venda nos olhos, parecemos não querer ver o que está diante de nós. Né? O pior cego é aquele que não quer ver. Jesus já falava disso. E falava também, quem tem olhos para ver, que veja. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E só que esses olhos e esses ouvidos é a proporção que eu me eleve espiritualmente, como Zaqueu que subiu a figueira. E com isso, ele foi percebido por Jesus. É muito figurativo esse evangelho, os dois. Então, olha que interessante, agora aqui eu vou fazer algumas pausas nessa mensagem de Emmanuel. Ele começa com uma referência a uma carta de Paulo escrita a Romanos. Sigamos, pois, as coisas que contribuem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Então, Paulo aqui pede que a gente busque ter uma vida de paz, contribuir para a paz minha, para a paz do outro, para a paz da humanidade. E para a edificação de uns para com os outros. Ou seja, que a gente faça isso, né, em irmandade, uns com os outros. Então começa Emmanuel. Não podemos esperar por enquanto que o Evangelho de Jesus obtenha vitória imediata no espírito dos povos. Ou seja, na coletividade não é da noite para o dia. Mas ele vai mostrar que na individualidade, sim. A influência dele é manifesta no mundo em todas as coletividades. Entretanto, em nos referindo às massas humanas, somos compelidos a verificar que toda transformação é vagarosa e difícil. E é verdade. Todo movimento coletivo requer mais esforço. É um pouco mais difícil. Não impossível, mas requer mais tempo. É isso que Emmanuel está falando. Mas agora ele vai fazer o contraponto mostrando da mudança interior individual, como foi o caso de Zaqueu. Não acontece o mesmo, porém, na esfera particular do discípulo. Que é discipulado, aquele que está seguindo os ensinamentos de alguém, as orientações de alguém. Então, na esfera particular do discipulado, cada espírito possui o seu reino de sentimentos e raciocínios. Olha que interessante. Ações e reações, possibilidades e tendências, pensamentos e criações. Então, nós com o livre-arbítrio temos um potencial enorme para fazer, inclusive para não fazer, para ter vontade ou boa vontade ou para ter má vontade. Então eu vou repetir.
Não acontece, porém, o mesmo na esfera particular do discípulo. Cada espírito possui o seu reino de sentimentos e raciocínios, ações e reações, possibilidades e tendências, pensamentos e criações. Nesse plano, o ensino evangélico pode exteriorizar-se em obras imediatas. Pronto! Quantas pessoas, ao toque de uma mensagem, de uma reflexão, de uma leitura, mudou, transformou? Tudo é possível. Desse evangelho de hoje, você mesmo pode tomar atitudes que mudem a sua vida deste momento. Bastará que o aprendiz se afeiçoe ao mestre, se apegue, siga-o, siga o seu exemplo. Tenha ele como o mestre, como o guia, como uma bússola, como um mapa, como um referencial. Então, bastará que o aprendiz, o discípulo, se afeiçoe ao mestre, que é Jesus. Enquanto o trabalhador expia questões do mundo externo, ou seja, sofre as coisas do mundo externo, porque o mundo externo é efêmero, o mundo externo, o mundo material não é o mundo essencial, e isso está lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, o serviço estará perturbado. Então, enquanto eu estou apegado à matéria, eu não consigo render direito, eu não consigo trabalhar, eu fico à mercê dos estados de humores meus e dos outros. De igual maneira, se o discípulo não atende às diretrizes que servem à paz edificante, no lugar onde permanece, e se não aproveita os recursos que estão ao seu alcance para concretizar a verdadeira fraternidade, seu reino interno estará dividido e atormentado, sob a tormenta forte. Olha quanto beleza. Não nos entreguemos, portanto, ao desequilíbrio de forças em homenagem ao mal. Homenagem ao mal? Caramba, que palavras belas essas de Emmanuel. E aí como é que eu me entrego, como é que eu homenageio o mal? Eu homenageio através de comentários alusivos à deficiência de muitos dos meus irmãos, cujo barco ainda não aportou na praia do justo entendimento. O caminho é infinito e o Pai cuida de todos nós. Então, auxiliemos e edifiquemos, cresçamos, subamos na árvore, nos elevemos. Se você é discípulo do Senhor, aproveita a oportunidade na construção do bem. Semeando paz, colherá harmonia. Santificando as horas com Cristo, jamais conhecerá o desamparo. Meus irmãos, depois dessa mensagem eu não tenho mais nem prece para fazer, porque essa mensagem é uma prece. E o único convite que eu faço agora é para que a gente silencie e acolha esse momento em que o passe espiritual é derramado sobre cada um de nós em nossos lares ou aonde estejamos. Sinta esse bálsamo, esse amor, essa energia que cai sobre a sua pessoa, ajudando, dando-lhe ânimo, lhe acalmando, trazendo o que você necessita para o seu tratamento. Silencie-me para que você acolha com muita paz, com muita harmonia, esse momento do passe que é aplicado. E aproveitando esses amigos espirituais, ao qual agradecemos pela aplicação do passe, convidamos para que fluidifiquem a água daqueles irmãos que desejam. Esta água será enriquecida com elementos medicamentosos espirituais que penetram na sua molécula e assim, ao beber vagarosamente, absorverão esse líquido precioso, enriquecido desses elementos espirituais que lhe ajudarão em seu tratamento. Meus amados irmãos, desejos de paz, de harmonia,
Que você direcione seus pensamentos àqueles amigos, parentes, ou aqueles que estão abandonados, que estão nas ruas, que estão nos presídios, nos hospitais, ao qual desconhecemos, que eles recebam de alguma forma o nosso amparo, a nossa assistência. Abençoa-nos, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Muita paz, muita luz. Amém. Muito obrigado, meus irmãos.